Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques aqui do Super Concurso. Galera, dando continuidade à história do Rio de Janeiro, do edital e da prova da Polícia Militar, da PEMERG, a gente agora trabalhando a partir da chegada da família real no Rio de Janeiro. A gente tem outras aulas anteriores, beleza? Se você não viu, veja. A partir daqui a gente está falando da chegada da família real no Rio de Janeiro. Daniel, como é que isso começa a acontecer? Bom, primeiramente a gente tem que falar que a partir do final do século XVIII, começo do XIX, acontece o chamado bloqueio continental. A França se torna um império sob as mãos de Napoleão e a partir de então se institui o bloqueio continental. O que é isso? O bloqueio continental é uma ameaça estratégica de Napoleão Bonaparte e que diz que todos os países que comercializassem com a Inglaterra, principal rival da França naquele momento, eles iriam ser invadidos pelas tropas, as temidas tropas napoleônicas, né, as tropas francesas. Um desses países que comercializa com a Inglaterra é Portugal. Então, Portugal, em 1808, bate em retirada da família real, vem para o Rio de Janeiro. Daniel, por que isso é tão importante? Eles só fugiram e vieram para cá. Não. É importante porque Portugal trouxe para o Brasil, mas sobretudo para o Rio de Janeiro, banco, né? Trouxe dinheiro, capital e formação do primeiro banco, Banco do Brasil. Por estarem vivendo aqui os principais nomes da corte portuguesa, né, fora o próprio imperador, a gente está falando da construção de novas casas, a gente está falando de construção de museus, construção de bibliotecas, como a Biblioteca Nacional, como a Academia Nacional de Belas Artes, como o Teatro Municipal, como o Horto Florestal, como a Quinta da Boa Vista, que na verdade se tornou mais tarde um paço imperial. A gente está falando das escolas, a gente está falando da parte cultural, parte musical, da parte estrutural, as primeiras intendências organizativas, judiciais, enfim. O Rio de Janeiro se transforma uma capital transformada a partir da chegada da família real. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade na colônia até então, no Brasil colônia, mas com áreas de império. O Brasil parece uma cidade imperial, né? O Brasil só se tornará império a partir de 1822, mas o Rio de Janeiro, por ter recebido a família real, já vive num ar de desenvolvimento econômico e social bastante importante, beleza? A abertura dos portos é um outro ponto importante. O que seria a abertura dos portos? O Rio de Janeiro ele abre os portos às nações amigas, entenda-se aí a Inglaterra. Na prática, o que isso significa? Que a comercialização, que antes era só o Brasil, só pode comercializar com Portugal. Isso se estende à Inglaterra também, né? Há aí um prejuízo a Portugal. E ainda assim, o estabelecimento principal econômico, apesar da produção do café crescer bastante e o açúcar até então, o tráfico negreiro, ou seja, a compra e venda de pessoas negras de origem africana, como objeto de troca e de compra e de venda, continua sendo a principal fonte de renda e a principal comercialização que existe no Brasil naquele momento. E no Rio de Janeiro também, sobretudo por conta dos portos, né? Em 1822, o Rio de Janeiro se torna a capital do Império, proclamação do Império, né, promulgação do Império, e aí o Rio de Janeiro se torna independente junto com o Brasil. O Rio de Janeiro, então, se torna a capital desse novo império, né, o Império do Brasil. A capital que era mantida da colônia agora se torna a capital do Império. E aí, em 1834, né, já no período chamado regencial, o Rio de Janeiro ele se divide. Isso é muito importante. Essa dica é muito importante. Porque aí o estado do Rio de Janeiro passa a ser diferenciado da cidade do Rio de Janeiro, mas por conta de um objeto em comum. O Rio de Janeiro, como cidade, a cidade do Rio de Janeiro, se torna município neutro. Então ela fica distante da organização do restante do estado. Tanto que, em 1870, a gente tem uma elite cafeeira muito forte, mas aos poucos São Paulo vai administrando financeiramente o café, o Rio de Janeiro entra em declínio, mas o Rio de Janeiro, que eu me refiro, é o estado do Rio de Janeiro, a província, o município neutro da cidade, cresce e se desenvolve. Então, Daniel, mas por que esse município neutro ele existe? É como uma forma de tentar dar autonomia para a capital, digamos assim, né?
Então, nesse exato momento, em 1834, a promulgação do município neutro faz com que a província, né, o estado em si do Rio de Janeiro, se torne cada vez mais enfraquecido. Isso leva, inclusive, à falência da província. Em 1888, isso só piora, com a abolição da escravidão. Isso porque a abolição da escravidão, a escravidão, como vocês sabem, a mão de obra escrava é a base da produção do café, né? Então, com a abolição da escravidão, isso derruba a elite cafeeira no Rio de Janeiro, prejudica nesse sentido, destrói as bases econômicas e sociais que foram desenvolvidas naquele momento. O protagonismo passa para São Paulo e desenvolvimento do município neutro, que é a cidade do Rio de Janeiro. Perfeito? Isso aqui é importante, tá? Eu coloquei como importante pra caramba aqui esses dois eixos para entender que ao mesmo tempo que a cidade do Rio de Janeiro, o município neutro, se desenvolve, o restante do estado, da província, se enfraquece. Beleza? Bom, a gente tem alguns eventos marcantes que acontecem durante esse período para frente, até o governo Vargas, ditadura militar. Proclamação da República, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, Revolução de 1930 e a própria instituição da Era Vargas. Claro que, por exemplo, a Revolução de 30 e a Era Vargas, elas acontecem no Brasil, mas elas são promulgadas e a agitação acontece no Rio de Janeiro. Agora, uma dica para estudo é que as questões de Estado do Rio de Janeiro costumam destacar a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ela acontece em 1910 e ela acontece, sobretudo, pela liderança de João Cândido, que é um marinheiro que luta pelo fim dos maus tratos contra os negros na Marinha, mesmo no pós-abolição, né? E aí a Revolta da Chibata promove canhões voltados para a cidade do Rio de Janeiro sob a ameaça de explodir o Rio de Janeiro, né? Liderados por João Cândido, chamado Navegante Negro. E a partir dessa ameaça, desse conflito da Revolta da Chibata, que é, claro, resolvido, inclusive com encarceramento e punição, João Cândido, mas ali fica deflagrado um momento importante da história da luta, mesmo no pós-abolição, contra as heranças da escravidão, né? A Revolta da Vacina, ela é bastante importante também no Rio de Janeiro, porque ela mostra uma transição social, sobretudo das reformas de Pereira Passos, que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. A Revolta da Vacina ela evidencia um momento de transição urbana. O Rio de Janeiro passa, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, né, o centro do Rio de Janeiro, passa a ser revitalizado, mas essa revitalização ela considera que as pessoas pobres, né, que as pessoas mais pobres são aquelas que trazem as doenças, são aquelas que tornam a cidade mais imunda. Então, a Revolta da Vacina não acontece necessariamente pela negação da vacina, mas sim pela forma como acontece, né? A gente tem um processo de obrigatoriedade junto com a violência. Então as pessoas entram dentro das casas, mas só das pessoas mais pobres. Dos mais ricos, não. O que isso mostra? Que não tinha a ver com vacina, não tinha a ver com a doença em si, mas tinha a ver com a concepção e o tratamento das pessoas pobres, né? Então, a vacina nas pessoas mais pobres, ela estava alinhada também com um tratamento quase que animalesco, né, de amarrar, de enforcamento, porque se acreditava que os pobres eram os causadores da doença, moravam em pequenos casebres, e mostra uma transição, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro, que vai passando pela destruição de determinados tipos de residências mais humildes, mais aglomeradas, para dar espaço para grandes pistas, para liberação de grandes vias, que é uma forma também de expulsar as pessoas pobres, né, de aumentar a desigualdade social, de dizer que o espaço urbano pertence somente a uma classe social. Beleza? Eu sugiro que vocês procurem no Superconcurso Meu nossa bagagem de vídeo aulas sobre Revolução de 30, Era Vargas, Proclamação da República, que eu coloquei aqui para dar, né, para reforçar justamente a compreensão que a gente tem desses períodos, desses eventos. E vou destacar aqui que a gente possa ver a Revolta da Chibata e da Vacina como eventos cariocas, né? Como eventos no centro do Rio de Janeiro e que impactam diretamente na história do Rio de Janeiro. Claro que tem outros, mas esses são os principais. E aí, se você quiser dar uma olhadinha em cada um, a gente também tem aqui nas nossas videoaulas, beleza? Então, a gente tem aulas anteriores, lembrando, falando sobre o período da história do Rio de Janeiro para a PEMERG. Não deixe de olhar, essa é uma das aulas na sequência.
Beleza? Essa aqui a gente vai até o período republicano do edital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Valeu, galera? Bons estudos, foco e é isso aí. Um abraço. Fala, galera. Professor Daniel Marques de História aqui do Super Concurso, fazendo a última parte, não menos importante, das nossas aulas sobre História do Rio de Janeiro para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, baseado nesse edital e nessa prova. Beleza? Finalizando aqui algumas informações importantes, sobretudo mais atuais, sobre a história do Rio de Janeiro, dos chamados Novos Rios, né? Em 1960, o Rio de Janeiro ele perde o título de capital federal, então o Rio de Janeiro deixa de ser a capital do Brasil e se torna e volta ao seu estágio anterior, né? A capital, vocês sabem, vai se tornar Brasília, Distrito Federal. Mas o que acontece? Bom, é criado, então, o estado da Guanabara. E aí, o que acontece? O que era município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, passa a ser uma coisa e o restante dele passa a ser outro. Então, estado da Guanabara fica diferenciado do restante, estado do Rio de Janeiro. Então, durante esse momento, são dois estados diferentes, tá? Parece meio loucura, mas é isso que acontece. O município se intitula Estado da Guanabara e o restante, fora do município da cidade do Rio de Janeiro, que é a maior cidade do estado hoje, se chama Estado do Rio de Janeiro. Isso só vai mudar em 1975 com Ernesto Geisel, que vai reintegrar e fundir o Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara. Beleza, galera? É um recado final curto e importante. Eu já sugeri em outras aulas, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada, uma revisada boa, parando, identificando quais são os pontos aqueles de mais dificuldade para vocês, mas sobretudo aqueles que têm a ver com datas e eventos importantes, sobretudo uma prova da Polícia Militar. Então a gente tem, por exemplo, na colonização, identificar quais são o momento das primeiras navegações, quais são as expedições feitas no Rio de Janeiro, qual é a primeira, qual é a segunda, quem realizou. Também é importante destacar a fundação das cidades, que a gente trabalhou nos primeiros vídeos, enfim. Tenta focar nesses processos mais factuais, que tem um nome, uma data, as expedições. Isso é bastante cobrado em provas da polícia. Beleza, galera? Um forte abraço, bons estudos para vocês, viu? E é isso, galera. Tamo junto. Abraço!